Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Bom, infelizmente, mais uma vez tenho que vir aqui fazer uma nota de repúdio sobre as declarações de Jair Bolsonaro. E de novo, por favor, galera, não confundam, não venham com aquela dicotomia rasa. Ah, e na época do PT, e o Lula falou isso, a Dilma falou isso. Galera, se eles erraram, o problema é deles. Aliás, nós também na época, né? Felizmente ou infelizmente, enfim, eles saíram e hoje a gente tem que criticar o governo do Jair Bolsonaro, incluindo as suas declarações. Porque por mais que você pense, uma declaração infantil, infeliz, etc., isso afeta sim a sua vida. Isso afeta sim a confiança dos investidores estrangeiros, ok? O Jair Bolsonaro, mais uma vez, no comentário infeliz, exaltando o governo militar, como ele já fez lá no dia 31 de março, como ele já fez no impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, né, quando ele falou do Coronel Brilhante Ustra, que reconhecidamente foi um torturador, assim, da mais péssima, é ridículo que ele fez, exaltar esse tipo de torturador. Agora, mais uma vez, ele dá uma declaração completamente feliz. Em uma entrevista sobre o Adélio Bispo, ele falou que ele não recorreu, porque senão ele poderia só pegar um ano e meio, 2 anos de prisão, e agora, como ele não recorreu à facada do Adélio Bispo, o cara vai ficar internado completamente lá pra sempre, lá como louco. Beleza, tá aí sem problemas. Aí nisso ele foi lá e fez críticas à OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Galera, sem grandes problemas também. Eu particularmente acho que a OAB é um instituto bem interessante, acho que ela produz temas bem relevantes e que a participação dela no cenário político é bem legal. Mas se o presidente quer criticar, e tem os seus motivos para criticar, porque segundo ele a OAB foi contra a investigação no celular do Adélio Bispo, pô, beleza, pode fazer isso, a gente tá numa democracia, é bom também que o presidente ele faça algumas reclamações, não tem nenhum problema. Agora, do nada, ele falou assim, quem é a OAB? Pra que serve a OAB? Aliás, se o presidente da OAB quiser saber qual fim o pai dele teve durante o governo militar, eu conto, não porque eu sei exatamente, mas porque eu tava infiltrado e sei das coisas. Resumidamente, foi isso que ele falou. Pra quê que ele partiu para um ataque pessoal contra uma pessoa que representa a OAB? Isso demonstra uma total falta de equilíbrio do cara que está representando a nação. E mais, desdenhou da morte de uma pessoa. Inclusive, esse cara que ele criticou, né, o Fernando, que é o pai do presidente da OAB, ele foi um cara que, de novo, nunca esteve ligado à guerrilha. Sim, ele fazia parte de um grupo que participou de guerrilhas, violência e tal. E o presidente pode criticar isso. Mas desdenhar de uma morte, falar que o cara sabe, falou que ele sabe onde foi parar, pra vocês terem uma noção do tamanho do problema que ele tá falando, há suspeitas que esse cara de 26 anos na época, ele tenha sido morto ou próximo do cemitério de Perus, depois de passar por tortura no DOI-CODE, ou que ele tenha sido queimado numa usina de cana lá no Rio de Janeiro. O cara pode ter sido queimado numa usina de cana e o presidente está exaltando esse tipo de ação, debochando de um passado que esse filho passou, de ser criado sem um pai, de uma tortura que a ditadura fez naquela época. Vocês entendem a baixaria que é para um presidente da República exaltar esse tipo de coisa? E, aliás, o quão anticonstitucional é fazer isso, porque fazer defesa de uma ditadura contra a democracia é sim anticonstitucional. A OAB, galera, com toda razão, criticou essa postura do presidente e eu queria ler aqui um pedacinho, um trechinho da nota que a OAB colocou, ó, presta atenção. Ele falou assim, beleza? Todas as autoridades do país, inclusive o senhor presidente da República, devem obediência à Constituição Federal, isso é super importante, que institui o nosso país como Estado democrático de direito e tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, na qual se inclui o direito e respeito à memória dos mortos. Galera, ele nunca participou da guerrilha direta. Debochar, rir, sabe, fazer como se fosse um ataque pessoal da morte de um pai, isso não é postura de um presidente. A OAB falou assim também, ó. Todas as autoridades do país, inclusive... o cargo de mandatário da chefia do Poder Executivo exige que seja exercido com equilíbrio e respeito aos valores constitucionais, sendo-lhe vedado atentar contra os direitos humanos, entre os quais os direitos políticos, individuais e sociais, bem assim contra o cumprimento das leis. Galera, é totalmente anticonstitucional, antidireitos civis, políticos, enfim, você torturar uma pessoa, você matar uma pessoa somente pela posição política dela, sendo que ela não tinha cometido nenhum ato de violência. E, de novo, não é eu que estou falando isso, é a Comissão de Justiça, a Comissão da Verdade da ditadura. Aí, como terceiro, a OAB coloca aqui, ó. Apresentamos nossa solidariedade a todas as famílias daqueles que foram mortos, torturados ou desaparecidos ao longo da nossa história, especialmente durante o golpe militar de 64, inclusive a família de Fernando Santos Cruz, pai de Felipe Santana Cruz, atingido por manifestações excessivas e de frivolidade extrema do senhor presidente da República. Obviamente, galera, concordo plenamente aqui com o 3. Aí no 4 ele fala assim, ó, a Ordem dos Advogados do Brasil, órgão máximo da advocacia brasileira, vai se manter firme no compromisso supremo de defender a Constituição,
a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito e os direitos humanos, bem assim como a defesa da advocacia, especialmente seus direitos e prerrogativas, violados por autoridades que não conhecem as regras que garantem a existência de advogados e advogadas livres e independentes. A OAB, como todo organismo, tem sim o direito de se manifestar politicamente, embora o advogado não, né, mas os juízes, que aí sim, eles têm que agir de maneira imparcial, mas os advogados, beleza, não tem nenhum problema. E aí, quinto, a diretoria, o Conselho Pleno do Conselho Fiscal da OAB e o Colégio de Presidente das 27 seccionais da OAB repudiam as declarações do senhor Presidente da República e permanecerão se posicionando contra qualquer tipo de retrocesso na luta pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária e contra a violação das prerrogativas profissionais. Brasília, 29 de junho, tal, diretoria da OAB. Ou seja, mais uma vez, esquecendo, né, a parte econômica, e de novo, ele só tá criticando aqui e tal. Galera, de verdade, veja os vídeos que eu fiz aí nos dias anteriores. Economia, concordo com esse liberalismo, mas agora, essa postura conservadora de exaltar um golpe militar, de exaltar um período assim tão cruel da nossa história, né, do Brasil, e ainda mais tripudiando, debochando, humilhando o que um cara passou por conta do seu pai, que morreu quando tinha 26 anos, desculpa, mas isso não é uma atitude de presidente da República. Na minha concepção, isso é uma atitude nem de um ser humano, quanto mais de um presidente da República. Infelizmente. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Então, ó, se vocês curtiram o vídeo, concorda, né, com o que eu tô falando, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!